O Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro é uma antologia nova que chegou na Netflix, nos mesmos moldes de Black Mirror ou de Love, Death and Robots, que são histórias isoladas que são contadas e tal. E como a Netflix está lançando 2 episódios por dia a partir de hoje, eu decidi comentar individualmente cada um desses episódios, começando por Lote 36, que é baseado num conto escrito pelo próprio Guillermo del Toro e dirigido pelo Guillermo Navarro, com quem o del Toro já trabalhou em diversos filmes, sendo que o Navarro é normalmente diretor de fotografia. A trama acompanha Nick Appleton, um veterano de guerra racista que viaja dando lances em leilões de depósitos para ver o que tem dentro e tentar lucrar com isso. Mas ao mesmo tempo ele deve muito dinheiro para umas pessoas meio perigosas. Lote 36 é um episódio cadenciado e eu sinto que ele vai do terror real para um terror mais sobrenatural, indo mesclando essas duas questões. E isso tudo vai sendo feito justamente dessa forma que eu falei, cadenciada. O Nick, que é interpretado pelo Tim Blake Nelson, é um protagonista desprezível, que desde o começo você já cria um asco a esse personagem, porque ele tá no carro dele escutando uma rádio que tá trazendo um discurso nacionalista, conservador, de extrema direita, e o personagem concordando com isso. Ele é um veterano de guerra que acha que ele merece ser compensado por tudo que ele passou, que esse é o momento dele, e que trata com preconceito a Amélia, que é uma mulher que não fica muito claro se ela é hispânica ou se ela é mexicana, mas ele se vê superior a essas pessoas e trata essas outras pessoas com total desprezo e racismo. E dentro desse ponto é até curioso porque não é um episódio que se passa nos dias atuais, mas você consegue ver o quão atual acaba sendo esse ponto dentro da história, sabe, dentro do episódio, como que você consegue ver hoje em dia esse mesmo comportamento, esse mesmo discurso que surge ali na rádio sendo proferido em outras rádios aqui do país mesmo, em televisão, por pessoas e tal. Curiosamente, a ideia dessa história partiu de uma experiência pessoal que o del Toro teve, porque ele tinha um depósito que foi leiloado para uma outra pessoa e, segundo ele, foi um pesadelo conseguir comprar as coisas de volta que estavam ali. Então acho que o personagem do Nick acaba sendo justamente aquela pessoa que causou todo esse pesadelo pro del Toro, e a Amélia, por sua vez, seria justamente o contraponto ao del Toro, que você vê que a personagem vai ali tentar a compaixão do Nick para conseguir suas coisas de volta, só que o quão desprezível esse personagem acaba sendo, ele pede dinheiro pra mulher para conseguir as coisas que estão ali dentro, que são coisas pessoais, tipo, que não tem valor nenhum, fotos de família, carta dos pais e tal, porque ele é esse personagem desprezível. E aí, essas camadas de você criando esse asco a esse personagem para ver até onde isso vai. Só que o resultado disso entre o Nick e a Amélia acaba tendo um payoff muito bom no final, mas eu chego lá. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o episódio, deixa o like, isso me ajuda demais e não te custa nada. O lado mais sobrenatural vai surgindo conforme o Nick vai investigando o que tem ali dentro do depósito. Ele encontra uma mesa de sessão espiritual, encontra um candelabro ali, e ele tenta vender isso para Agatha, que tem uma loja, só que ela chama uma outra pessoa que tem mais conhecimento dentro dessa questão, que é o Roland, e eles encontram ali uns livros que valem um certo dinheiro, que vai ajudar o Nick a pagar as dívidas que ele tá devendo, porque um pouco antes no episódio, né, vem um cara lá e dá uma retada na cabeça dele, quebra o carro dele, então ele tá desesperado atrás desse dinheiro. E é quase o dinheiro que ele precisa, mas por apenas 3 livros. Se ele encontrar o quarto, é $300 mil. Então ele volta para dentro do depósito junto com o Roland para ver se eles encontram esse tal livro. E a partir daí que o episódio vai se ligando com a abertura, que a gente vê um homem velho, que ele tá ali comendo, ele tá meio que cortando um rato, eu não sei que bicho é aquele, mas é muito estranho, ele acaba morrendo, sendo que ele era o dono daquele depósito, ele ia todo dia naquele depósito, levava alguma coisa e voltava sem aquilo. E aí a gente vai descobrindo toda a ligação desse personagem e dessa parte sobrenatural com o nazismo, que de fato é conhecido na história de que os nazistas eles tinham, se eu não me engano até o próprio Adolf Hitler, tinha essa questão próxima com o ocultismo, com o paranormal, então acaba tendo essa ligação dentro do episódio, até mesmo com um pouco dessa questão da maldade que existe dentro do personagem, tanto do velho, pelo que é dito, quanto do próprio Nick. Lá dentro do depósito eles encontram uma passagem secreta
que leva eles por um caminho onde está a irmã sumida do velho do começo do episódio, que foi usada como um receptáculo para aprisionar um demônio. E pelo desprezo e até ceticismo do Nick de não ouvir os avisos que o Roland disse, acaba quebrando ali o círculo de proteção, de aprisionamento daquele demônio, que liberta o demônio que passa a persegui-los. O design da criatura é até interessante, mas eu sinto que talvez o ponto mais fraco do episódio para mim reside justamente na falta de usar melhor essa criatura, de criar momentos realmente tensos, porque eu sinto que é um episódio bem clássico até na sua estrutura narrativa, e aí, putz, eu acho que é uma oportunidade desperdiçada, sabe? Porque você não brinca com a criatura. Até mesmo o lugar onde eles estão, que é esse depósito com corredores e tal, você não cria esse senso de perigo pro personagem dele fugindo e a luz que apaga, porque o episódio ele vai construindo essa dinâmica dele, passa por aqui, passa por ali, tá sempre com esse carrinho pra jogar coisas fora, a luz que desliga depois de um certo tempo. Só que aí quando a gente chega no clímax do episódio, isso não é usado de uma forma que seja interessante de ser vista, acaba ficando muito corrido porque o episódio precisa acabar logo. Então a gente não explora essa criatura, a gente não explora esse espaço em que esse personagem se encontra tentando fugir, tentando se esconder. Até me remeteu um pouco um determinado momento de Cavaleiro da Lua, que é até interessante, mas de novo, não é bem explorado, o que eu acho que acaba sendo um desperdício de oportunidade. Mas aí a gente tem um payoff da Amélia trancando o Nick ali dentro, ele pedindo por favor para ela soltar ele, e ela simplesmente indo embora. Lote 36, no final, ele é um bom episódio que vai desse terror mais real do racismo, do nazismo, que traz essa pegada atual para dentro da história, enveredando para esse lado mais sobrenatural, com a criatura e tal. Só que eu acho que, infelizmente, é um episódio que falta um punch, falta um impacto final para ele ser de fato marcante. Porque, como ele é cadenciado, beleza, você fica entretido ali, capturado para ver para onde essa história vai. Mas quando chega nos finalmente, parece que eles não conseguem entregar algo que persista quando ele termina. Se você assistiu esse episódio, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou. Assine o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!